isso. O dinheiro não é tudo, mas com certeza afeta tudo. Você já parou para pensar como a economia afeta tudo na sua vida e na sua rotina? Tudo mesmo, desde o preço do pãozinho até o valor das parcelas do seu apartamento. Pare e pense. Isso porque a economia é a ciência que estuda como a gente produz, como a gente distribui e como a gente consome coisas. E não precisa ser um expert em economia para saber disso. Vai ficar muito simples esse assunto e eu vou te mostrar. Existem inúmeros de indicadores financeiros, mas eu quero que você se concentre em 4 deles, que é o PIB, a inflação, a taxa de juros e o câmbio. Se você entender um pouquinho do funcionamento desses indicadores, com certeza você já vai ter uma visão diferente para tomar suas decisões e planejar o seu futuro. E não é nada assustador. Vem comigo. Então vamos falar sobre a inflação. A inflação nada mais é do que o aumento geral dos preços de bens e serviços dentro da economia. Você já deve ter percebido que ao ir ao supermercado, por exemplo, alguns produtos estão bem mais caros do que antes, certo? Isso é um sinal claro de inflação. A inflação ela afeta diretamente o poder de compra do seu dinheiro, fazendo com que você precise gastar muito mais para comprar exatamente a mesma quantidade de produtos. Outro indicador super importante é a taxa de juros, que nada mais é do que o preço do dinheiro. É o valor que você precisa pagar quando pega o empréstimo ou o valor que você espera receber quando faz um investimento. Então, quando a taxa de juros está alta, significa que o dinheiro está mais caro, o que pode desestimular totalmente o consumo. Por outro lado, quando a taxa de juros está baixa, o dinheiro fica mais barato e pode estimular a atividade econômica. Outro ponto que a gente escuta muito falar é sobre o crescimento do PIB. Calma, não tem nada de desesperador nisso. PIB é a abreviação de Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país durante um determinado período de tempo. Quando o PIB está crescendo, significa que a economia está se expandindo e gerando cada vez mais riqueza. Isso pode resultar em mais empregos, em mais investimento e mais oportunidades para a população. Viu só como é simples? Concorda comigo que dá para ser fácil? Então vamos finalizar falando de câmbio. Câmbio, nossa, é um assunto que mexe com todo mundo, não é isso? O câmbio é a relação entre a moeda nacional e as moedas estrangeiras, como por exemplo o dólar. Quando o câmbio está alto, significa que a moeda nacional está desvalorizada em relação às moedas estrangeiras. Isso pode afetar os produtos importados e as viagens internacionais, por exemplo, tornando-os mais caros. Por outro lado, quando o câmbio está baixo, significa que a moeda nacional está valorizada em relação às moedas estrangeiras. Então, torna esses produtos importados e principalmente as viagens internacionais muito mais acessíveis. Quando a economia ela está em crise, é comum vermos o aumento do desemprego, a queda do poder de compra e principalmente o aumento da insegurança financeira. Mas, por outro lado, quando a economia está crescendo, a situação é completamente diferente. As empresas investem mais, o mercado de trabalho se aquece e o poder de compra da população aumenta. Daqui para frente, eu quero que você pense na economia como uma ferramenta poderosa para você alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Quando entendermos como ela funciona e as variáveis que afetam a nossa vida financeira, nós podemos tomar decisões mais inteligentes e nos preparar para o futuro. Conta comigo, tá bom?